Opa, tô aqui para falar mais um pouquinho aí de ayahuasca. Fazendo esse vídeo aqui para eu não esquecer, mas a segunda parte aí, né, depois de consagrar mais algumas vezes, eu fui em outro retiro, né? A gente foi convidado, acho que havia uma xamã ali, não sei o nome direito, né? Uma madrinha lá do Peru, né? Da tribo Shipibo, né? E era um lugar meio longe, não lembro muito bem onde que era. E era uma casa, né? Aí chegando lá, né, eu nunca tinha ido muito em lugar fechado, né? Mas até aí tudo bem. A gente se sentou lá, tinha uma moça traduzindo espanhol, né? E aí uma curiosidade, né? Ela só passou uma mensagem no início, né? Que, que quando a gente fosse levantar para ir no banheiro ou alguma coisa, para não ir rápido, né? A gente levantar, ficar um tempo no lugar e depois ir bem devagar, com cuidado, para fazer necessidade, ou tomar água, ou precisar de alguma ajuda, né? E só isso, né? E tá legal, acender a fogueira lá, né, vela, vamos lá, consagramos, rezamos. O primeiro foram as mulheres, né? Depois os homens. Eu, novamente, estava com minha ex-namorada, ela ficou do outro lado da sala, né? Não estava junto. Acho que tinham separado homem e mulher, mais ou menos. E começou, né? Começou, achei, né? Bebi, deu mesmo os efeitos lá, depois de 20 minutos, comecei a entrar na força. E até aí eu estava muito conectado comigo, né, na minha experiência, assim. Então eu praticamente não consigo prestar muita atenção no que os outros estão fazendo, né? E muita admiração, eu ficava enxergando o lugar assim, como se as paredes assim, elas se mexessem, virassem uma coisa meio psicodélica assim, né? Uma junção meio orgânica, elas ficavam. Mas eu sempre fui muito centrado, assim. Então eu fico quieto na minha experiência, às vezes é um pouco assustador, às vezes é um pouco enigmático, mas eu sempre muito em mim, assim, né? Ah, um pouco de receio, mas eu fico muito centrado em mim, na minha experiência, assim, né? Tentando entender às vezes, o que talvez seja ruim, né? Porque você não participa tanto da experiência porque você fica tentando analisar ela, né? Acho que é um dos meus defeitos. Ok, aí foi passando o tempo, aí uma hora eu abri meus olhos assim, falei, acho que o efeito deve estar passando. E eu vi as pessoas, né, uma sempre tem lá, uma dançando no lugar, mas aí eu comecei a ver e reparar que essas pessoas estavam ficando de pé, tinha alguma coisa, eu estava enxergando como se fosse uma fumacinha branca e ela grudava nas costas das pessoas, depois saía e grudava na outra. E eu fiquei muito parecido com uma asa, assim, né? Eu falei, nossa, parece uma coisa meio de anjo, mas a princípio não era um anjo, né? Mas dava muita impressão, porque como grudava nas costas e a pessoa andava, ela ficava com essa fumacinha, né? E eu, nossa, que experiência diferente, né? E a madrinha cantando no gogó lá, é negócio, né? Uma experiência aí de, sei lá, mais de uma hora aí, nem sei quanto tempo se passa. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Nossa, por que, que eu tô enxergando essas coisas? Aí deitamos de novo, e aí foi seguindo, seguindo. E aí o efeito passou, né? Eu já tinha ido no banheiro também, né? Eu sempre tenho um problema de limpeza, mas nunca é vômito, né? Sempre é uma diarreia forte. E, e aí acabou, aí a gente sempre faz o que a gente faz, né? Senta junto com as outras pessoas, ou a gente vai lá trocar ideia, né? E aí nesse dia eu falei, nossa, foi tão estranho eu ter, né, eu que nunca fui uma pessoa muito religiosa assim, né?
Por que que eu vi aquilo, né? Então e você tem um pouco disso, né? De não ser induzido, né? Não sei o que que a ayahuasca mexe um pouco na sua cabeça, né? Então eu falei, não, eu queria falar primeiro, antes de vocês, né? Da minha experiência. E aí eu contei disso. Nossa, eu vi umas fumacinhas grudando nas pessoas, né? Não sei o que estava fazendo, mas eu via entrando e saindo delas, né? E aí todo mundo parou e falou, ah, eu também vi, duas pessoas falaram a mesma coisa. Aí eu, opa, ixi, agora tem algo aí. Existe algo que eu não estou entendendo, né? Porque não sei. Mas esse foi uma experiência que me fez mudar esses conceitos de espiritual, né? Eu acho que há coisas assim que a gente não enxerga e que vão acontecendo na nossa vida, né? E aí também, né, nesse mesmo dia, aí a minha ex falou pra mim, ah, você foi na frente da madrinha? Eu, não, mas ninguém te chamou? Eu, não, eu tava lá. Aí a amiga dela que trouxe essa madrinha falou, não, aconteceu um problema, que tem um rapaz que surtou, acho que não sei se empurrou ela e acho que machucou, né? Então eu falo, ó, a ayahuasca não é para todos, né? Tem gente que talvez tenha alguns problemas aí, não foi preparado. E aí eu falei, não, tudo bem. Ela até falou, ah, não, se você quiser marcar outro dia, eu não, eu tô na experiência aqui, eu vou levar comigo ainda, eu tenho que processar tudo isso que eu senti, que eu vivi, que eu vi. E foi isso, sim. Então, essa experiência aí com a tribo Shipibo mudou meu conceito espiritualmente falando, assim, de que existe algo além disso aqui, dessa fisicalidade, né? Legal, pessoal. Até a próxima.